Já vou eu sair do assunto Gabigol e Palmeiras, Dudu e Flamengo, pra dar mais uma bomba pra você, meu querido amigo. Eu tô vendo aqui. Tá vendo, né, meu amigão? É isso, Flávio Prado. Vamos lá, vamos ver se você completa a minha frase. Tudo que tá péssimo... Ah, pode piorar. Vamos lá, você também, Vamp. Tudo que tá péssimo... Pode desastrar. Gente, acaba de sair a notícia que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, agrediu um torcedor do Cruzeiro. Não sei ainda, o Kaique vai me mandar detalhes aqui. É uma fase péssima para o presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians, meu amigo, se tem alguém que tá fora de controle no meio do futebol brasileiro hoje, esse alguém é o Augusto Melo. Será que o torcedor do Cruzeiro encontrou o presidente do Corinthians? Ué, na saída do estádio, pô. O Corinthians sai direto pro ônibus. Ah, mas então, Já deve estão ser vendo ali. que tem a gente fora de lugar lá, né? Não. Às vezes, eu já fui muito no Mineirão, você também já foi. Já, muitas vezes. O ônibus fica ali na garagem. Pois é. Tem torcedor que fica ali atrás das grades. Não pode, né? Não, claro que pode ser. Ah, na grade sim, mas você chegou lá Sim, perto. mas é isso que eu tô te falando. Às vezes o torcedor falou atrás da grade, foi pegar o carro dele, zoou o Corinthians ali. Às vezes o presidente foi pra cima dele. A gente não sabe, né? Mas já é mais uma notícia pesada pro Corinthians, Flávio Prado. Acho que de graça ninguém faz nada. Acho que o torcedor não tem que ficar enchendo o saco de quem está trabalhando. O presidente não é remunerado, mas estava lá trabalhando. Então, o torcedor não tem que ficar enchendo o saco. Agora, o Corinthians já está cheio de notícia ruim, não precisava de mais essa, né? Ah, mas aí lá vem você com as suas palhaçadas também. Eu sei que o torcedor não tem nada que encher o saco. Isso. Agora, vamos lá. O presidente de um clube está num estádio de um rival. Ele acha o quê? Que ele vai receber flores e que vão falar pra ele, oi, Eu acho que seja bem-vindo, não, eu acho que meu torcedor querido. não tem que chegar perto da delegação do Tá Corinthians. bom, mas ele foi na saída do camarote. Mas ele não tem que... Eu acabo de receber a notícia, foi na saída do camarote. Me desculpa, o erro tem que tá é do perto. presidente. Não, o erro é de quem deixou o torcedor se aproximar de quem está participando Meu do Deus do evento. céu, é saída do camarote. Tudo bem. Ué, saída do camarote você se mistura. Isso aí acontece em qualquer estádio. Depende. Mistura como? Depende. Ué, vai No pegar o Palmeiras elevador. você não se mistura. No Maracanã mistura. Palmeiras Quando você não tá no mistura. camarote, se você sai do camarote, você vai sair num hall. Aquele hall você pode ter No camarote. Palmeiras você vai direto, pega... No Corinthians, salvo engano, também não. Você desce, vai direto. Claro que não, Flávio. Você tem que pegar um elevador pra descer. Você Sim, mas sai o no elevador hall. não é junto com o torcedor. É separado. Tem que ser assim. Torcedor é torcedor, o participante do evento é o participante do evento. Não pode misturar. Gente, não. mas pra mim, sem cabeça é o presidente, que é zoado pelo rival e vai agredir o Você rival. parece ser o Gandhi, né? Se o cara falar umas bolachas pra você, você vai ficar quietinho. Não. Então, é a mesma coisa. O cara já tá com o saco cheio, tá pressionado, ainda vem um babaca lá falar um monte de coisa. É claro que eu não vou fazer, mas o que eu vou fazer? Ah, pilhado, seu... Aí eu vou... Vai pra aquele lugar. Mas aí, se o cara me agredir, eu vou agredir ele. É aquilo, é a defesa. Ele vai me xingar, eu vou xingar. Agora, pro presidente de um clube que já tá cheio de problema, perder a cabeça, agredindo um torcedor que foi zoar ele depois de um jogo ridículo. Mas é o que foi. dele. Eu normalmente, eu sempre acho que o torcedor não pode se misturar com quem tá no espetáculo. Torcedor é torcedor, cara do espetáculo é o cara do espetáculo. O cara não tem que ter esse negócio. Esse contato é uma coisa muito vardiana. Você acha que nos lugares mais civilizados o torcedor chega perto desse jeito? Claro que não, pô. Não tem o menor sentido isso. Não tô dando razão pra quem dá porrada, mas nós mesmos sabemos como é que é o negócio. Quando o cara chega, tem cara que é folgado, tem cara que chega e acha que é o dono da situação, né? Então... Ó, eu vou botar aqui o nosso Vitor Boni, tá? Nosso repórter me mandou, o Caiquinho também me mandou aqui agora, o boletim de ocorrência do torcedor, tá? Temos aqui o boletim de ocorrência do torcedor. É o seguinte, meu nome é João Daniel. Isso é o BO do torcedor, tá? Nome bíblico. Ó, que loucura, irmão. Lá vem. pô, tá certo. Meu nome é João Daniel. Tenho 40 anos. Frequento o Mineirão desde meus 4, 5 anos. Estava no camarote com meu filho. No fim do jogo, fui comprar um suco pro meu filho nos bares. Aí, ó, quando veio o presidente do Corinthians, é o que eu te falo, cara. Quase todos os camarotes têm uma mistura. Quando veio o presidente do Corinthians, acompanhado por uma série de seguranças, uns 10 ou 12, as câmeras podem mostrar, contou o torcedor à Rádio Itatiaia.
eles estavam passando quando a nossa torcida começou a zoar. Eu entrei na brincadeira. Disse que ele seria o presidente do rebaixamento. É isso, disse que ele seria o presidente do rebaixamento. Ele se dirigiu a mim e me deu um soco na região malar, região próxima ao olho. Eu não reagi e vou prestar queixa contra ele. Posicionamento do Corinthians. Nesse domingo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Vamos lá. Para começar, as câmeras vão mostrar tudo, né? A gente não pode falar antes das câmeras, porque o Corinthians diz que os seguranças interviram. O Corinthians, em momento nenhum, diz que o presidente agrediu um torcedor. Me lembro quando o Marcos Braz deu sua versão e virou chacota. Marcos Braz disse que teve a filha ameaçada, que foi ameaçado, que só reagiu, e a justiça provou que o Marcos Braz agrediu o torcedor pelas costas, de forma covarde. As câmeras agora vão ter que provar. Foi o presidente que deu o soco no olho do torcedor, como ele está falando? Foram os seguranças? E outra, câmera também muitas vezes pega o que foi falado. Se foi zoando, como ele disse, falando, você vai ser o presidente do rebaixamento, levar um soco no olho, pra mim, Flávio Prado, você mesmo disse, você é o Gandhi, né? Eu não daria um soco no olho se eu recebesse uma zoeira, eu ia zoar de volta. Se xingasse, eu ia xingar de volta. Se fosse pra agressão, eu ia agredir de volta. Se é o que o torcedor tá falando que a gente não pode provar que é verdade, erro do presidente do Corinthians. E outra, ele precisa ter cabeça, Flávio. Ele é o gestor de uma das piores crises da história do Corinthians. Por isso mesmo que é muito difícil ter cabeça. E ele só piorou a coisa. Não, e o cara que vai encher o saco tem que não são disso aí. Aliás, na verdade, o cara não tem que se aproximar. De novo, não tem que ter esse negócio. É muito... Imagina assim, o João Daniel. O Augusto Melo fala assim, eu vou sair daqui e vou bater no João Daniel. Vê se tem lógica uma coisa dessa, gente. O Augusto Melo deve estar, procura aí o João Daniel, vou saber quem ele é e tal, vou lá e vou bater nele. Pô, o cara tem que ter enchido muito o saco, provocado muito, um cara que já tá com a cabeça no inferno. Por isso que eu falo que você não pode chegar, não pode se aproximar. Pro torcedor é uma diversão, uma brincadeira, aquilo é a vida do cara. O cara já tá cheio de gozação, de problema, de dificuldade. Não pode deixar aproximar, são coisas diferentes, cada um cuida da sua vida. Eu não gosto dessa coisa não de torcedor é bonzinho, não sei, isso é cascata. Tem muito, bastante mala. Eu já acho que é do jogo. Tá cruzando com o torcedor pode zoar. Por isso que eu falo, não pode cruzar com o torcedor. Mas aí então que seja a organização. Então. E até a organização do Corinthians também, saber a hora do presidente sair. Sai antes do jogo acabar, já tá levando uma porrada. Também. Então, o presidente sai do camarote e vai no bar do estádio? Tá estranho, não tá? Pra esquisito. Não. Provavelmente ele foi comprar o suco, mas o presidente estava saindo. Entendeu? Deve ser isso. O presidente estava saindo com os seguranças, vão embora. E aí cruzou. Pois é. Eu só acho que o problema presidente tem que ter cabeça. tira sarro aqui, ali, responde, é do jogo. Agressão não é. Na nota ali do presidente, a segurança interveio. Na nota do agredido lá, ele disse que estava zoando mesmo o presidente, entrou na pilha da torcida e acabou agredido. Para chegar à agressão, só por zoação, é muito estranho. O presidente tem que estar muito nervoso, muito com a cabeça, né? Claro que está. Aí, então, mas por assim, isso que não pode aproximar. Responder tiração de sarro com agressão é errado. Aí ele ultrapassa o tom. Não pode aproximar, porque eu estou falando que cada um está num... Faltou gerenciar a situação, o local ali. Isso, não pode a torcida ali, presidente... Agora, eu não acho que torcida pode fazer tudo, que torcedor pode... Não acho isso também mesmo. Não acho que não. Isso. E não acho que o cara... tá falando que torcedor pode fazer tudo. Eu sei. Não, e também não acho que, por exemplo, quando um dirigente, por exemplo, bate num cara, um jogador e tal... Pô, é claro que ele foi provocado ao último estágio. Por que o cara vai arrumar uma confusão de graça? Se ele é um cara conhecido e o outro não é. Ele vai dando... Tá dando 15 minutos... Tá dando 15 minutos de fama pro cara, pro João Daniel. Ele tá sendo destruído, pô. Então,
Então, você não pode deixar aproximar, porque são coisas diferentes. O torcedor, ele está atrás de 15 minutos de fama e tal. Para ele foi uma beleza. E o cara, o dirigente, ele está numa outra parada, numa outra pegada. Eu não sou de defender dirigente, não. Mas eu também não acho que o torcedor pode tudo. Tem que separar. Se os caras não sabem separar, tem que separar. Não dá para juntar. Não dá. O brasileiro não tem educação para isso, para estar todo mundo junto. Até pela péssima educação do brasileiro, de um modo geral, não pode misturar, cada um de um lado, cada um por um lado, não pode ter aproximação de jeito nenhum. Mas pra mim faltou organização também. Mas é claro que faltou, é o que eu tô falando. Do Corinthians. É o que eu tô falando desde o começo. Sabe claro. a hora do presidente sair. Claro, óbvio, claro que sim, claro que sim. Eu não sei, assim, a gente tem que saber o que aconteceu efetivamente, mas assim, nada justifica a agressão. Vou colocar uma situação aqui. Nós estamos falando do elenco do Corinthians e realmente você olha, é assustador. Mas a pergunta que fica, pega o elenco do Corinthians e dá pro Palmeiras. Pega o elenco do Palmeiras e dá pro Corinthians. Vocês acham que o Corinthians vai voar e o Palmeiras vai lá pra zona de rebaixamento? Mas o Palmeiras tem Zé Rafael. Não. Rafael Pega o Veiga, elenco inteiro do Palmeiras. Pega, ficção. Pega o elenco do Palmeiras e dá pro Corinthians. E pega o elenco do Corinthians e dá pro Palmeiras. Estrutura do Palmeiras, esse elenco do Corinthians. Estrutura do Corinthians para esse elenco do Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras vai jogar o que joga no Corinthians e o Corinthians vai jogar o que joga no... Ou vai jogar o que joga no Palmeiras? Ou esse elenco do Corinthians vai subir pra caramba e o elenco do Palmeiras vai cair pra caramba? Acho que é capaz O Abel vai junto? É? O Abel vai junto? Palmeiras? Não, deixa os treinadores quietos. Aí não. Eu ia falar a mesma coisa. Então tá, então Eu ia pode falar, tá pôr bom, o você Abel. mandaria o Abel? Pode pôr o Abel. Aí jogaria. Jogaria no Corinthians esse time do Palmeiras com o Abel? Eu acho que não. Eu acho que esse time, se tivesse com a estrutura do Corinthians, o time do Palmeiras teria muita dificuldade. E esse time do Corinthians estaria lá entre os 5, 6 primeiros. Mas calma aí, o que você diz estrutura? Porque a estrutura do CT do Corinthians é muito boa, tá? O CT do Corinthians é primeiro mundo. Não é terra, não. Isso aí Você diz o que é salário em dia. salário em dia, pressão que eu digo por causa de confusão, de bagunça entre eles. É porque não dá pra você imaginar o time do Palmeiras sem o salário em dia. Isso é uma apelação. Corinthians- Porque jogador é motivado, claro, ele tem que receber. Não. O Palmeiras tem comando. Você viu a maneira como a Leila agiu com a história do Dudu? Vi. É comando. O Corinthians é uma confusão, uma bagunça. De cara começa por isso aí. Depois, Tá, mas você acha que a Leila teria o comando todo que ela tem se ela tivesse também na situação do Corinthians? Há ela anos sem não ganhar teria. nada. Esse é o ponto. Ela não estaria. Esse é o ponto. Quando chega lá, você ter, pela estrutura que o Palmeiras criou, esses jogadores, primeiro, acabaria o problema psicológico. Todo mundo ia chegar, receber, bonitinho, legal. Estamos numa estrutura bacana, tem comando, tudo certinho. Aí esses caras do Palmeiras estão acostumados com essa vida boa que eles têm lá e tal. Chega lá, começava a não receber, começava a ter que receber torcida uniformizada, começava a ter não sei o quê. Gente, o problema basicamente é estrutural. O Corinthians é uma várzea. E o Palmeiras é um time super organizado. Então os jogadores, claro, têm a sua parcela de culpa. Mas acho que passa muito pela bagunça que o Corinthians estava e continua. Esse é o grande ponto. E o Palmeiras, ele é tranquilo. Qualquer jogador chega no Palmeiras e joga. Ele tem tempo para jogar, se não, dá um tempo para ele, senão ele sai, o Palmeiras coloca rapidamente em outro lugar. Aquele cara que o Palmeiras contratou errado, colocou todo mundo numa boa e tal. O Corinthians perde dinheiro. Esse tipo de coisa, essa estrutura que o Palmeiras tem, se o Corinthians não montar, ele vai ficar desse jeito o tempo inteiro aí. Pega o time, repito, pega o time do Palmeiras, pode levar Abel, pode levar tudo. Manda pro Corinthians. Em 6 meses, o time do Palmeiras, com Abel e tudo, vai estar lá embaixo. E o time do Corinthians tem um treinador, qualquer um, né? Botar um treinador, ele vai começar a subir. Tem isso, né, Zé? O que o Flávio disse. No Palmeiras, a Leila não deixaria entrar a torcida organizada, por exemplo. Não dá nem Aquela bola, pressão toda, jogar pedra, quebrar vidro, se reunir na sala fechada com polícia atrás. Isso aconteceu com a Leila? Pô, mas... A Leila nem deixa entrar. Isso é uma das coisas. Faz sentido o que o Flávio fala, mas é assim, o Palmeiras já foi o Corinthians de hoje. Isso O Palmeiras, antes do Paulo Nobre entrar, era isso. O jogador não queria vir jogar. Por quê? Porque a torcida ia bater nos caras do aeroporto, não recebia. O Palmeiras era assim. Aí o Palmeiras... Tá aí o segredo. Ué, o Cruzeiro, Palmeiras Zé. mudou. O Cruzeiro tava rebaixado, tava lá embaixo. Segunda divisão, o Cruzeiro, tá em sexto lugar. Agora, para chegar a esse Palmeiras, durou.
O Palmeiras passou pelo Corinthians para chegar, não foi fácil. Como o Flamengo não foi fácil. Isso. O Corinthians anunciou essa semana, é Fred Luiz, Pilhato, que você conhece? Sim, Fred Luiz. Contratou um CEO e um diretor de marketing. Um CEO de uma época do Flamengo que o Flamengo não ganhava nada. E ajudou a reestruturar o Flamengo. Sim, não. Calma. Fazia parte lá da primeira... Não. Ele não fazia parte do grupo. Ele foi contratado ali. Mas ele não era parte do grupo. O grupo era Valim, era BAP, era Landim, era Bandeira de Melo. Eram esses caras. Ele teve um cargo no Flamengo que eu vou pesquisar aqui, mas ele foi considerado até bem competente, porque na gestão deles ali o Flamengo não ganhou nada, que era o que a torcida dizia. O Bandeira de Melo é muito competente na parte financeira, mas o futebol é incompetente porque estão equilibrando, mas o Flamengo não ganha nada. Então, não dá pra dizer que ele teve um trabalho de sucesso no Flamengo, Fred, não. Mas o Corinthians está anunciando ele para fazer esse trabalho de recuperação financeira e administrativa. Reestruturação financeira e administrativa. O Corinthians precisa passar por isso. Então, tomara que dê certo. Tomara que esses nomes anunciados, esses dois nomes, consigam dar essa volta por cima. Palmeiras já foi o Corinthians de hoje. Leva anos para chegar a esse Palmeiras de agora. Palmeiras tem esse treinador e tem esses jogadores, né? Contrata, não dá certo, tudo bem. Aí sai, já tem um time estruturado, daqui a pouco contrata outro, aí acerta. Palmeiras erra em muitas contratações também. Não acerta tudo. Mas acerta rápido. Mas contratação tem isso mesmo, né? Você precisa acertar um percentual, não dá para acertar. Então vamos ver o Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro? Então, a expectativa é quanto tempo vai demorar o Corinthians para sair desse lodo? Com essa diretoria, a primeira coisa, o primeiro movimento que eu tô vendo assim, chamamos aquele diretor para estruturar o time financeiramente e administrativa. E a parte administrativa. É a primeira vez. Primeira coisa que o diretor, que o presidente novo devia ter anunciado é um CEO. Sei lá, alguém para gerir o futebol. Ele não fez. Está começando a anunciar nomes agora, depois de 6 meses. Então, nós vamos ver o Cruzeiro. Cruzeiro, 3 anos na terceira divisão, na segunda divisão. Chega o Ronaldo. Pegou a casa cheia de goteira, caindo, roubalheira, polícia, o caramba. O Ronaldo vai e compra. O que ele fez? Só deu uma reformadazinha na casa, já subiu para a primeira divisão. Se manteve. Agora ele vende para o Pedrinho, que é um administrador mesmo para valer, o time já está em 6º lugar. Gente, se não tiver organização, não vai. Essa zona que o Corinthians está, não vai para lugar nenhum. Só vai para baixo. Ou se organiza, ou samba. Não tem... Hoje em dia, pelo nível do futebol, os jogadores são todos muito parecidos. O nível dos jogadores é tudo muito parecido. Por isso que eu falo, pega o time do Palmeiras, põe no Corinthians, pega o time do Corinthians, põe no Palmeiras, vocês vão ver a alteração. O nível é tudo muito parecido, muito próximo. Se não fizer, se não organizar, vai se ferrar, vai direto, vai cada vez piorar mais. E o Corinthians tem muita gente jogando contra, lá dentro do clube. O pessoal que ficou lá 10... Tem gente que tá louca pelo fracasso. Muito! O pessoal que saiu não se conformou até agora. Os caras, o que eles podem fazer para ferrar, eles vão fazer. O que eles podem fazer para ferrar, eles vão fazer. Então o Corinthians tem inimigos lá dentro. O Corinthians já viu uma época assim, quando ele ficou aqueles 23 anos sem ganhar nada, tinha uma briga entre Matheus e Vadilu. Um queria ferrar o outro, eles ferravam o Corinthians. Depois o Matheus assumiu e fez muita coisa boa pelo Corinthians. Mas ficou um tempão em que um prejudicava o outro. Você fazia uma coisa boa, outro destruía. Isso é terrível. Quando você puxa cada um para o lado, o negócio é complicado. Só completar uma informação aqui do Fred Lúcio, que eu estava pesquisando aqui para lembrar. No primeiro ano ele foi diretor de marketing no Flamengo e nos 4 anos seguintes ele foi CEO. Não, mas ele não é do grupo. Ele foi CEO. Ele foi contratado pelo Bandeira de Melo. Mas quando dizem, ele era do grupo, mentira. O grupo era Landim, Valim, BAP, e esses três... não remunerados, né? Sim, e esses 3 escolheram Bandeira de Melo, que nem do grupo era, porque eles não poderiam ser presidentes naquele momento. Eu não sei por quê. Então, quando dizem, o Fred Luiz foi parte... Não. Daquilo que equilibrou o Flamengo, não. E ele até, muitas vezes, ele ia para a sala de coletiva, quando tinha cobranças no Flamengo. Eu não vejo o Fred Luiz como um case de sucesso no Flamengo. Não vejo. É bom porque você lembra... Sim, eu cobria o Flamengo nessa época. Eu cobria. Ele não era desse grupo, ele foi contratado depois. Realmente, as finanças do Flamengo foram equilibradas, mas aí mais por parte do Bandeira de Melo. E ele... era aquele cara ali que virou um braço direito do Bandeira de Melo. Pode ter tido ali sua parcela de contribuição? Pode. Mas quando dizem, um dos caras que reequilibrou o Flamengo, mentira.
Bom, pelo menos Aí ele não. sabe como foi feito. Sim, Vamos sim. ver se ele consegue fazer aqui Isso é ajudar um verdade. pouco. Porque o Corinthians está acéfalo. O presidente, Augusto Melo, ele não é um homem com esse perfil de revolucionar nada e tal. Ele é um torcedor do Corinthians, ficou lá há muito tempo, conhece o clube e tal. Mas ele não tem esse perfil que tinha, por exemplo, um Paulo Nobre. De jeito nenhum. Então ele precisa de alguém que faça isso. E se ele tiver o discernimento de trazer as pessoas certas, a coisa vai andar. Agora, Corinthians tem que ser tratado como uma SAF, para não ter que ser vendido como SAF por qualquer preço, como aconteceu com o Cruzeiro. A situação do Corinthians é muito bizarra, só que só para atualizar vocês. Atrás do Corinthians nesse momento, Fluminense com o mesmo número de jogos, 15 e 7 pontos. Atlético Goianiense, 14 jogos e 11 pontos. Ou seja, hoje o Atlético Goianiense ainda pode passar o Corinthians. O Atlético Goianiense, ele vai começar agora o jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense hoje, se empatar em casa, vai empatar em número de pontos e talvez passe o Corinthians. Deve passar o Corinthians. E o Grêmio, que hoje perdeu de 3 pro Juventude, e aí tem 1 ponto a menos, mas tem 2 jogos a menos. Então, o Grêmio tá atrás também, mas tem 2 jogos a menos com 1 ponto a menos. Mas o Pilar, aí, esses 3 são atrás, mas não muda nada. Se acabasse hoje, o Corinthians tá rebaixado. Tava, não, ele e pra pode cair piorar. pros 4 últimos, não adianta. Não, é o que eu ia te falar. Ele precisa ter pelo menos 4 piores que ele. 3 não resolve nada. Não, e o Vitória, que tá uma posição na frente, tem um jogo a menos, vai jogar amanhã contra o Criciúma em casa. O Atlético já está passando o Corinthians com um empate, com resultado de momento. 12-12, e aí o Atlético tem menos 7, Corinthians menos 8. Gente, a situação é péssima. Porque o Vitória, que tá com o mesmo número de Vitória é hoje, pô. enfrenta o Tá jogando Criciúma agora, em pô. casa, Amanhã é hoje. É agora? Assim, agora. Tá jogando agora. E o Criciúma tem 2 jogos a menos, viu? Mas o Criciúma eu nem boto nessa disputa, Não, isso eu tô falando. Tá ficando, a batata tá sendo pro Fluminense cada vez pior, que o Criciúma e o Juventude tá subindo. O Cuiabá não perde. Gente, é uma situação bizarra. O Corinthians e o Fluminense, até mais do que o Grêmio, tem grandes chances de cair para a segunda divisão nesse ano. Se alguma coisa não acontecer, eu não duvido nada que a diretoria do Corinthians queira fazer alguma loucura. Abriu a janela. Vamos contratar. Foi o que fizeram no Campeonato Paulista. Prometeram não contratar. Prometeram fechar o caixa. Quando viu que poderia cair no Campeonato Paulista, começaram a contratar que nem louco e contratar mal. Ou seja, eu acho que o que precisa no Corinthians é que o Fred Luiz, ele entende de dinheiro, de orçamento, mas ele não entende de futebol, gente. Não entende. A gestão do Fred Luiz não ganhou nada no Flamengo. Fabinho Soldado já tá provando que também não é um case de muito sucesso. Eu acho que o Corinthians agora precisa de alguém que entenda de bola para saber contratar. Há quantos anos que o Corinthians contrata mal? Gasta muito e contrata mal. Precisa ter um diretor de futebol, aquele cara que entenda. Alexandre Barros, Anderson Matos. Alexandre Matos, Anderson Barros. O próprio Rodrigo Caetano, que tá na CBF. Cara, tem que ser um cara porque não tem algum entendedor de bola.